Quero saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer da alegria que nós temos de servir ao Senhor. Nós estamos em distanciamento social, mas isso não quer dizer que não possamos falar e estudar a palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida dos meus alunos e outras pessoas também que vão ter acesso a este vídeo de hoje. Hoje nós estaremos falando uma parte da aula. Não dá tempo de eu falar 3 horas que é a aula presencial, mas eu preciso abrir um espaço aqui para falar desse livro maravilhoso que é Hermenêutica, a continuação do curso médio de teologia do IBAD. E dentro da palavra hermenêutica, que é uma palavra grega composta, hermenêutica significa a arte de explicar ou de interpretar um texto. E o livro, escrito pelo nosso irmão, pela irmã Ruth Dores Lemos, que é a esposa do pastor fundador do IBAD, né? Ou seja, ela é a mãe do pastor Mark Leme. Ela começa falando da importância da hermenêutica, e isso eu não poderia deixar de falar para vocês da importância da hermenêutica. A importância de interpretar as Sagradas Escrituras, a importância ou a arte de interpretar as Sagradas Escrituras, mas interpretar da maneira correta, da maneira certa, da maneira sábia, mas sábia inspirada por Deus. E a importância é principalmente porque nós precisamos desbancar os céticos, desbancar os incrédulos e ensinar da maneira correta. A palavra de Deus fala que no final dos tempos haveria muitos lobos em forma ou em pele de ovelha. E o ensino aqui mostra que tem muito ensino deturpado da Bíblia. Nós vemos aí algumas seitas, algumas igrejas que se autodenominam igreja aí, por exemplo, que mesmo tendo inúmeros textos que fala do Espírito Santo como uma pessoa da Trindade, eles atribuem ao Espírito Santo simplesmente uma força ativa de Deus. Isso é antibíblico, a Bíblia não mostra isso. Assim como também os gnósticos, o gnosticismo, uma seita antiga que existiu lá desde o primeiro século, ela afirma que Jesus Cristo ele não veio em carne e osso, ele só tinha aparência de homem, né? E nós vemos logo no primeiro versículo do livro do irmão João, ele já começa mostrando claramente como poderia ter cristianismo se Jesus não fosse nascido de mulher, não fosse homem, ou seja, não teria sentido o cristianismo. E ele fala, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E lá na frente ele vai completar falando, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós podemos entender então que a necessidade então da hermenêutica, de interpretar corretamente as Sagradas Escrituras, também é combater as heresias, combater as falsas doutrinas, combater os falsos ensinos. E tem 2 versículos que é imprescindível para estudar a hermenêutica, porque a hermenêutica a gente precisa estudar ela com convicção, precisa estudar ela com oração, com jejum, com conhecimento, mas que é fornecido pelo Espírito Santo de Deus. E nós observamos que antes de estudar esse livro aqui, precisamos ter conhecimento do que a Bíblia fala a respeito da própria Bíblia, para poder entender a arte de interpretar as Sagradas Escrituras. Por exemplo, lá em 2 Timóteo, quando o pastor Paulo orienta o jovem Timóteo, o que ele fala das Sagradas Escrituras? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, então, dentro das Sagradas Escrituras, ela é proveitosa. Dentro das Sagradas Escrituras, ela está apta para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir em justiça. O apóstolo Pedro também, lá em 2 Pedro, ele nos diz acerca deste livro aqui, ele fala sobre esse livro. Interessante que ele diz: por
que a profecia? Está registrada em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, nós podemos tranquilamente, convictamente entender que a Bíblia é genuinamente a palavra de Deus. Dado isso, irmãos, mas nós precisamos entender esse livro, precisamos compreender e buscar algumas coisas que faz com que a gente tenha que entender ele e trazer esse contexto para os dias de hoje. A Bíblia ela foi escrita num período por volta de 1600 anos. E o último livro da Bíblia, Apocalipse, para mim não falar uma data perfeita e para mim também não criar contenda, ele foi escrito entre 70 e 80 depois de Cristo. Se foi o último livro da Bíblia escrito e foi no século I depois de Cristo, nós podemos, e tem em torno de 1500 anos, teve livro da Bíblia que foi escrito há 3500 anos atrás. Então, irmãos, existe um contexto de estudar as Sagradas Escrituras e de interpretar as Sagradas Escrituras que não está no dia de hoje. Nós precisamos entender que para estudar as Sagradas Escrituras e interpretar corretamente as Sagradas Escrituras, nós temos uma distância do tempo presente para com o tempo em que foi escrita as Sagradas Escrituras. Então nós temos algumas distâncias. Entre elas, nós temos a distância temporal. Nós temos a distância geográfica, nós temos a distância cultural, a distância linguística, esses aqui, certo? E também temos o problema da diferença literária. Então, o que o senhor quer dizer com isso, professor? Primeiramente, distância temporal. Irmãos, há 3.500 anos atrás, há 3.000 anos atrás, até há 2.000 anos atrás, o homem, por exemplo, não tinha telefone, o homem não tinha celular, o homem não tinha um carro motorizado, o homem não andava de avião. O homem, por exemplo, hoje, com um simples medicamento, o fluxo de sangue da mulher é corrigido, com 5 comprimidos. Até há 2.000 anos atrás, quando Jesus, ele curou aquela mulher lá, que fazia muito tempo tinha gastado tudo, naquela época era uma proeza somente para milagre. Então nós precisamos entender essa distância temporal e saber adequar ela no tempo presente. Entender o que via naquela época lá, os costumes daquela época. E precisamos entender que dentro da distância temporal tem a distância geográfica. O que mostramos como distância geográfica? Todos os livros das Sagradas Escrituras, elas foram escritos num cenário do Oriente Médio. Certo? Região do Egito, nações mediterrâneas meridionais, e uma parte da Europa, lá no princípio da Europa, que é o que nós conhecemos hoje. Mas então era todo nesse princípio antigo, totalmente diferente aqui do Ocidente. Podemos dizer, não só o Ocidente europeu, porque nós estamos no Ocidente sim, mas no novo continente, o último continente a ser descoberto. Então existe uma distância, além do tempo em que muitas coisas naquela época eram verdades, principalmente por intermédio da ciência, por intermédio dessa matéria nova que é a arqueologia bíblica, e que hoje mudou esse contexto. Mas então a Bíblia tem esse contexto cultural da distância temporal, do tempo, e depois tem da geografia, ou seja, a geografia, essa maneira de ver a terra, a maneira de ver a história da terra, como se processava lá os alimentos, como se comia, como se bebia, o que se fazia naquela época lá, né? Nós entendemos que esse espaço geográfico é diferente do espaço geográfico de hoje, principalmente no contexto da geografia que foi usada lá onde foi criada a Bíblia, onde uma profissão muito importante naquela época lá era o pastoreio, e além do pastoreio, era a arte da agricultura.
A indústria era muito pequena, a indústria naquela época lá, os conceitos de indústria, certo? Os conceitos farmacêuticos daquela época também era diferente. Nós precisamos trazer para os dias de hoje, interpretar para os dias de hoje. Por que para os dias de hoje? Porque ainda que a indústria era atrasada, ainda que naquela época morava em cavernas, casas simples, ainda que não tinha os arranha-céus de hoje, os carros, os aviões de hoje, mas o contexto da Bíblia, onde pecado é pecado, onde a verdade é a verdade, onde o contexto do ser humano na história continua com as mesmas verdades que Deus colocou na Bíblia, tanto naquela época para a época de hoje, é a mesma. Só mudou o contexto geográfico, certo? E precisamos entender o contexto geográfico daquele povo, a maneira de viver daquele povo lá, as tradições e a cultura daquele povo lá, para a gente fazer uma aplicabilidade nos tempos de hoje. Nós entendemos. Também podemos dizer depois que ele fala com o problema da distância cultural, né? O que ele fala? O abismo cultural, ou seja, a maneira de pensar, de agir dos ocidentais de hoje é totalmente diferente do pensamento, por exemplo, dos orientais de 2, 3 mil anos atrás. Nós hoje pensamos de uma maneira em que algumas coisas da cultura ocidental é totalmente diferente da cultura oriental. O valor que a mulher tinha 3 mil anos atrás é totalmente diferente do valor que a mulher tem hoje. O valor que um escravo tinha 3 mil anos atrás é totalmente diferente hoje, no pleno dia de hoje, que nós temos. O valor que se dava à vida humana há 3 mil anos atrás é totalmente diferente do valor que se dá à vida humana hoje. As atrocidades feitas há 2, 3 mil anos atrás, entre reis, governantes, é diferente nos dias de hoje. Claro que tem situações similares, mas muito diferente daquela época em que o governador, ele era uma autoridade, ele fazia o que queria, mandava e desmandava. Hoje, por pouca coisa, tira-se um governo. Também nós entramos nesse contexto na educação dos filhos. Precisamos tomar um cuidado em ler o que acontecia naquela época lá, em que fala que os pais educavam seus filhos com vara. E hoje o Congresso Nacional proíbe a gente de bater nos nossos filhos. Mas nem por isso nós não podemos usar a vara e nem podemos usar a regra mediante o que está na Bíblia. Precisamos apenas interpretar os conceitos da maneira correta. Então essa distância que tem entre a época de 2, 3 mil anos atrás, hoje, todos esses contextos que eu disse para vocês, certo? O problema da distância linguística, muita coisa que se usava, palavreados que a gente usa naquela época lá, não são os palavreados que nós usamos hoje. Muitas palavras não têm só significado, têm sentido. Palavras que têm sentido. Precisamos tomar um cuidado com as palavras que têm sentido. Qual que é o pensamento de uma palavra para o grego? Qual que era o pensamento de uma palavra para o judeu? Qual que é o pensamento de uma palavra para nós ocidentais aqui? Só para mostrar um exemplo para você, na época de Jesus, por exemplo, a palavra eclésia. Eclésia, lá na Grécia, significa uma reunião de pessoas. Uma reunião de pessoas. Aqui também dentro da igreja, eclésia é uma reunião de pessoas. Agora, a eclésia lá era uma reunião de pessoas para poder definir se ia construir uma praça, se ia construir um arqueduto, para definir se eles iam começar uma guerra ou se ia dar fim numa guerra. Eclésia, para nós aqui no Ocidente aqui, só tem uma finalidade, eclésia, para nós. É uma reunião que nós temos do povo de Deus, do cristão, para adorar e exaltar o nome do Senhor. Vocês concordam comigo? Para exaltar e adorar o nome do Senhor. Então, essa distância que nós temos a distância cultural, nós temos a distância linguística, nós temos aqui a distância histórica, a distância geográfica, sem contar as maneiras, os costumes, os vestuários, as casas e algumas coisas que colocam na Bíblia. Por exemplo, há 2 mil anos atrás, por exemplo, nos costumes, um dos principais medicamentos para curar naquela época era o azeite e o vinho. Porque não tinha outros medicamentos, não tinha uma tecnologia mais moderna.
usava azeite e vinho para curar. Em pleno século XXI, nós usamos o azeite muito mais nas nossas culinárias. Nós usamos o vinho muito mais como algo para beber, para degustar paladar nas horas de lazer. Eu estou dizendo o mundo, irmão. Nós crentes assembleianos, nos nossos costumes, nós não somos adeptos de nenhuma gota de bebida alcoólica. Amém, irmãos? Então esse é o contexto que eu queria passar para vocês do uso das Sagradas Escrituras no aprendizado do contexto da hermenêutica. Essa distância completa, nós precisamos analisar ela naquela época lá, traduzir para os dias de hoje, sempre lembrando que o contexto, nunca analisando um versículo sozinho, nunca analisando um texto sozinho, versículo anterior, versículo posterior, texto anterior, texto posterior, e muitas das vezes um próprio livro